Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo aqui no canal Ser Político. Agora eu vou inaugurar uma série de entrevistas que eu vou fazer com pessoas, alguns amigos, pessoas de destaque em muitas áreas. Vocês vão gostar das entrevistas. Sigam aí no canal Ser Político. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, estou aqui com o Dr. Humberto Maciel, diretor do Instituto Declatra em Belo Horizonte. Humberto, qual que é a sua visão desse pacote anticrime do Moro? Bom dia, Bragança, bom dia aos que nos assistem. Eu não gosto de valorizar primeiramente esse pacote como autoria do Moro. Em primeiro lugar, porque ele é uma cópia, né? É uma cópia de uma medida já existente, uma proposta já existente. E o segundo lugar é quanto ao próprio nome desse pacote. Ele não é anticrime, ele é um pacote de genocídio da população negra e da população de periferia. Ele não traz nenhuma alteração, ele simplesmente visa muito mais investir no sistema prisional, no sistema de purificação urbana, no entendimento deles, e do sistema de investir cada vez mais em aumentar na nossa população carcerária. Uma espécie de higienização. Higienização é o termo correto que se utiliza até, mas não se vê ali nenhuma maneira, nenhuma forma de trabalhar o enfrentamento às causas diretas do problema da criminalidade no Brasil, Bragança. Percebe-se que em nenhum momento ele trata de questões sobre o período que essas pessoas estiverem no cárcere, por exemplo, da formação profissional, da formação, da educação dessas pessoas. Essas pessoas que forem excluídas do convívio em sociedade, elas serão jogadas numa penitenciária, e nessa penitenciária, nas condições que a gente já conhece, que a gente tem notícias todos os dias, e sem nenhuma possibilidade de que essas pessoas de que seres humanos possam ser readaptados, para serem reinseridos na sociedade, para para que tenham condição de vida digna. Entendi. Passados 1 ano e meio da reforma trabalhista, da tão famosa reforma trabalhista que ia gerar milhões de empregos, qual que é a sua visão sobre essa reforma hoje? Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que legislação nenhuma garante emprego, né? E vem novamente o mesmo discurso aí agora em relação à reforma da Previdência, né? Exatamente. Vai se gerar não sei quantos milhões de empregos até 2022. Como a maioria das pessoas esquece as coisas em um mês nessa era digital que nós vivemos, em 2022 ninguém vai estar lembrando do que foi proposto realmente sobre gerar 8 milhões de empregos. Bom, a reforma trabalhista, e eu chamo assim de reforma porque reforma sempre foi uma coisa que vir para melhorar, ela veio para prejudicar, ela veio para fazer com que, evidentemente, o único efeito dela era diminuir custos do empregador, diminuir custos do empregador. E passados 1 ano e meio, o que nós vemos é que os direitos continuam sendo desrespeitados da mesma forma, os trabalhadores se encontram numa situação complicadíssima, aumentou o número de desempregos, não, ao contrário, aumentou o número de desempregos no nosso país. A alteração dos pilares básicos dela em relação a negociado sobre o legislado não vigiu e ainda piorou agora com a MP 873 em janeiro, que está em discussão no Congresso Nacional, que dificulta mais ainda a vida do movimento sindical, quando impede o repasse de mensalidades diretos descontados na folha de pagamento do trabalhador e o repasse direto aos sindicatos. Já havia algo semelhante acontecendo em relação à contribuição sindical, que no ano passado deixou de existir diante da Lei 13467, da reforma trabalhista, e agora também em relação às mensalidades sindicais. É a asfixia do movimento sindical. Então, negociado sobre o legislado, com alto número de desemprego, com novas formas de contratação, teletrabalho, o trabalho por tempo intermitente, e havendo um sufocamento do movimento sindical, que era onde se reuniam os trabalhadores, onde os trabalhadores podiam ter uma forma de resistência organizada,
isso dificultou bastante o acesso a essa condição. O outro aspecto é que os direitos continuam sendo desrespeitados, e no Brasil existem dados do CNJ de 2016 e repetidos de 2017, em torno de 48% das nossas ações trabalhistas, as ações trabalhistas que tramitam perante o Poder Judiciário, dizem respeito ao não pagamento de verbas rescisórias. É o acerto. Então, quando você tem 48% que são verbas rescisórias, percebe-se que esse é o mínimo que se esperava de um empregador do nosso país, e ele não vai mudar, porque agora ele se empoderou. Houve um empoderamento do patrão com desconfiança, porque eles também não acreditam, a grande maioria deles, os empregadores sérios, não acreditam na reforma trabalhista. Inclusive não implementaram diversas questões aí. Eu não vi nenhuma grávida trabalhando em local insalubre no período anterior à decisão do STF. Eu não vi nenhuma outra profissão trabalhando 12 horas por dia, como é permitido pela reforma trabalhista, porque as empresas têm sido cuidadosas, elas mesmas não aplicaram a legislação. O grande mote agora é uma decisão que vai acontecer nesse mês de junho de grande relevância sobre a aplicação principalmente do artigo 611 da CLT, que está sendo debatido na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, na reunião que acontece agora nos próximos 20 dias, em junho, e onde vai ser debatido aquela cláusula onde permitiu que o sindicato foi feita uma legislação para que permita que o sindicato não conquiste direitos, mas que ele abra mão de direitos da classe trabalhadora. Esse é um dos artigos que mais tem afetado a livre negociação hoje no Brasil, e creio que a OIT vai tomar uma decisão séria em relação a essa demanda, mesmo não tendo um poder coercitivo de imprimir como a Organização Mundial do Comércio. As decisões da OIT costumam ter uma certa relevância, por exemplo, para boicote a produtos brasileiros, praticados, importados por outros países. Zonas de comércio podem boicotar o Brasil, e ele pode receber sanções em outras áreas, já que a OIT não tem esse poder. Então nós estamos aguardando ansiosos esse debate, estamos aguardando ansiosos também outras análises que estão tramitando no STF sobre ações diretas de inconstitucionalidade também na reforma trabalhista, e hoje creio que a principal discussão que tem se feito é sobre o acesso ao judiciário, onde se permite a cobrança, já foi inclusive declarado em vários tribunais, que o trabalhador pobre e a trabalhadora pobre não podem ser cobrados, por exemplo, sobre perícias em que forem vencidas, ou então se a ação foi jogada improcedente, não poderia ser cobrado dele nenhum valor. Ele é pobre em sentido legal, e se comprovar que ele é pobre, não poderia estar sendo impedido de acessar o judiciário. Então, nesse sentido, eu creio que são esperadas algumas decisões importantes. O STF, para algumas coisas, ele anda muito rápido, não preciso falar para você em que sentido ele é bastante rápido, né? Quando vai se discutir, por exemplo, um aviltamento à Constituição Federal no que diz respeito à prisão antes do trânsito julgado, da sentença transitada em julgado, ele é bastante rápido, bastante ágil. Principalmente se tiver o nome Lula no processo. Principalmente, é o que se percebe hoje. Mas já quando são questões de interesse da classe trabalhadora, a mesma agilidade não é verificada, e nem o mesmo interesse, a mesma comoção nacional é despertada. Verdade. Né? Então, a reforma trabalhista ela veio cumprir o que prometeu, que era tirar um pouco do sufoco o empregador, mas o empregador já está se sentindo sufocado novamente, e foi temporário. Enquanto isso, a classe trabalhadora pena com o desemprego, com a redução salarial, com a falta a quem recorrer. Então, nesse sentido, como tem sido a atuação do Instituto Declatra? O Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora foi criado no Paraná, e nós instalamos aqui em Minas Gerais já há 4 anos que nós temos atuação aqui em Minas Gerais. Temos tido nesse período uma ótima aceitação pela classe trabalhadora, pelo movimento sindical, pelas organizações não governamentais, a atuação junto mesmo a instituições da sociedade civil organizada, como somos reconhecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil, temos sempre
sido convidados para participar ou para debater grandes temas, assim como também na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais. Temos uma atuação muito forte com outras entidades, por exemplo, com a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, onde discutimos temas amplos da sociedade e nos reunimos várias vezes aqui nas próprias sedes do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Temos uma parceria interessante com a Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, com o Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV. Temos também, estamos firmando outros convênios com outras instituições, como a atuação na pesquisa sobre o trabalho em plataforma, a nova indústria 4.0, e já estamos vendo falar na 5.0 e nem aprendemos a 4.0, né, Bragança? Então, nós temos despertado para esses temas e temos atuado como observadores em eleições sindicais, como participado de debates nos meios de comunicação, nas rádios, nas televisões, e o nosso foco principal é a defesa de fato dos direitos sociais da classe trabalhadora e da rede, principalmente da rede de proteção do trabalho hoje, que é a atuação principal do Ministério Público do Trabalho, a atuação da Justiça do Trabalho e uma atuação também no Ministério do Trabalho. Eu não consigo deixar de falar do Ministério do Trabalho ainda, não consigo entender que o Ministério do Trabalho foi jogado para o Ministério da Economia, né, Bragança? Mas temos trabalhado muito essa questão nessa rede de proteção. Claro, se for para querer essa Justiça do Trabalho que está aí, ela não serve para mim, não serve para você, nem serve para o trabalhador e nem para o empregador. Nós temos que discutir essa Justiça do Trabalho para que nós possamos defendê-la. Da mesma forma, o Ministério Público do Trabalho. A gente não pode deixar de dizer que o Ministério Público do Trabalho, quando deveria estar defendendo diversos temas, estava ali preocupado em processar sindicato pela questão do imposto sindical, de contribuição sindical, de taxa de fortalecimento, que são questões muito menores, que poderiam haver um diálogo com a sociedade, né? E temos que criticar também o Ministério do Trabalho, que há muito tempo não tem tido uma atuação. Agora, existem atuações, existem funções extremamente importantes em todas essas instituições, as quais nós temos que ressaltar. No Ministério do Trabalho eu ressalto, por exemplo, as NRs, que tem sido, inclusive, havido aí um grande problema em relação à o seu presidente, tem dito que quer acabar com 90% das NRs, das normas de proteção de segurança e medicina do trabalho. Verdade. Isso é ruim para mim, para você, para o trabalhador, para o empregador, para o próprio governo. Não é? Será que vai ser discutido agora, os temas serão discutidos agora no âmbito do direito civil? Né? Ou ele quer que volta para o olho por olho, dente por dente? Pode ser. Então nós temos que discutir essas questões da importância da rede de proteção do trabalho, e o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora está firme nesse propósito. Ministério Público do Trabalho e suas funções, Justiça do Trabalho e suas funções e o Ministério do Trabalho também. Bom, Beto, agora eu quero te fazer uma pergunta enquanto cidadão, não mais como advogado e como sócio aqui do Instituto Declaro. Como pessoa, como cidadão, como você enxerga esse governo, o resultado que veio das urnas no ano passado, e como que você acha que a sociedade deve se portar, o cidadão de bem, realmente, como que ele deve se portar diante de tudo isso que a gente tem visto? Dos cidadãos de bem eu não espero nada, Bragança. Eu te digo que eu não tenho conseguido, e tenho discutido isso nas redes sociais e com amigos, com colegas, o sentimento meu é de não conseguir perdoar quem fez isso com o nosso país, quem fez isso com a nossa educação, com a nossa segurança, com o nosso mundo do trabalho, o qual eu vivo os últimos 40 anos da minha vida praticamente inserido nesse mundo do trabalho, né? E eu não consigo perdoar quem fez isso conosco. Como cidadão, o que eu tenho feito é me inserido em todas as lutas populares na defesa dos direitos sociais da nossa Constituição Federal e na luta incessante por buscar a ampliação não só dos direitos sociais, mas os direitos sociais, especificamente os direitos trabalhistas, que é a minha área de atuação, meu campo de trabalho, para que possamos viver numa sociedade digna, numa sociedade que respeite o ser humano, né? E outra luta que nós temos que travar no respeito às minorias, né?
que estão sendo extremamente perseguidas. Nessa área dos direitos humanos é outra linha de atuação que nós todos temos que, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos que somos, lutar pelo próximo, para que o próximo seja respeitado nos seus direitos. Nós temos que exigir a aplicação das convenções, da Convenção de São José da Costa Rica, na Convenção da Filadélfia, na Carta dos Direitos do Homem, direitos do ser humano, dos princípios que defendem o ser humano, para que possamos tentar conviver no tempo que for necessário, espero que o mínimo possível, nesse desgoverno Bolsonaro, que não mostrou ao que veio e que apenas tem feito um governo de fake news ainda, foi eleito com fake news e vai continuar sendo administrado com mentiras e nada de concreto no campo do emprego, no campo da saúde, no campo da segurança tem sido efetivamente feito à nossa população. Veja aí, os mais médicos não foram substituídos ainda, temos pessoas morrendo, todos os dias por falta de atendimento médico, as epidemias de dengue que voltaram aí, dengue hemorrágica, sarampo que não se via há mais de 20 anos no nosso país. Exatamente. Sarampo, E todos os índices caindo, Bragança, todos os índices estão caindo. Pibinho, Pibinho, pequenininho. Se melhorar, ainda vai chegar a 0,5, se melhorar. Se der tudo certo. Se der tudo certo. E é engraçado, eu torço para que melhorem as coisas. Para que melhorem as coisas, para que para isso consiga sair desse buraco. Agora, que com esse governo e com a política que ele tem exercido, ou seja, a falta de política que ele tem exercido, vai ser muito difícil e tem sido muito difícil. Tem trabalhado só com aviltamento de direitos. A nossa Constituição, ela preservou um princípio que é o princípio da conquista de novos direitos, é a progressão de direitos, é a progressão de um sistema de direitos, não um retrocesso no nosso sistema de direitos. O governo anterior conseguiu economizar mais de trilhões aí de reais, pagar a dívida externa, sem aviltar direitos das pessoas. Exatamente. e crescendo. Crescimento gerando emprego. Crescendo em todos os índices cresceram. E por que nós não conseguimos fazer isso agora? Então eu torço para que dê certo, mas eu não tenho visto a luz no fim do túnel, eu ainda não tenho visto não. A luz no fim do túnel que eu tenho visto está presa. Está presa em Curitiba. Beto, eu te agradeço demais por essa entrevista ao canal Ser Político. Obrigado, Bragança, estamos juntos. Eu te agradeço. E ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente.